No dia 19 de junho de 2026, a Argentina emitiu um alerta nacional. Bueno, y atención, se activó la alerta nacional porque desapareció una cápsula con material radioactivo de un instituto médico en Rosario. A notícia rapidamente se espalhou pelo mundo, a manchete começou a aparecer em inglês e, claro, em português brasileiro também. Autoridades estão em alerta total porque uma cápsula de Césio-137 foi roubada de um laboratório. O governo do país emitiu um alerta nacional e orienta a população a não tocar em nenhum objeto suspeito. E na Argentina, o Brasil é mencionado numa hora dessas. É lembrado, claro, porque a série da Netflix, contando como o Brasil lidou com um acidente parecido em Goiânia, estreou na Argentina recentemente e foi um sucesso por lá, como aliás foi um sucesso em vários outros países. Então as comparações são inevitáveis. Ahora, te hago una pregunta. ¿Puede ser que algún loquito que vio la serie quiera repetir la misma historia? ¿O es todo casualidad que alguien robó algo sin saber? Só que tem uma diferença muito importante entre o que aconteceu no Brasil em 1987 e o que quer que esteja acontecendo agora na Argentina. No nosso caso, o material radioativo foi primeiro descartado de um jeito muito negligente e depois encontrado por pessoas que não sabiam com o que estavam lidando. O problema começou assim, com a nossa falta de cuidado. E o caso da Argentina é muito diferente porque o material estava muito bem guardado, escondido. Era uma coisa difícil de roubar. Difícil, mas não impossível, né? Tanto que roubaram mesmo assim. Só que o acesso àquele laboratório era muito restrito. Só 4 especialistas poderiam entrar lá. A fonte radioativa estava armazenada em uma instalação localizada na rua Rioja, no centro da cidade argentina. Segundo a agência regulatória, a cápsula contém um gel à base de Césio-137 acondicionado em um recipiente plástico transparente. E apesar de classificar risco radiológico como baixo, o órgão alertou que qualquer pessoa que encontre o objeto não deve tocá-lo nem tentar manipulá-lo. Antes do desaparecimento, a cápsula permanecia guardada dentro de um recipiente blindado de chumbo que é projetado para impedir a liberação de radiação no ambiente. As autoridades argentinas tratam esse caso como um roubo. A única dúvida é, quem roubou sabia o que estava roubando? Muitas vezes os bandidos, ou quase em todas as vezes, não sabem que estão roubando algo que pode ser tão perigoso, né? Então, por que é tão perigoso para a população, para as pessoas entrar em contato com essa substância? Então, se a substância ficar dentro da cápsula, dentro da blindagem, o risco é mínimo, não tem quase nenhum risco. Mas se retirar esse material da cápsula e tiver contato direto com o material, a radiação que ele emite é muito forte. O Césio emite partículas beta, são elétrons, e raios gama. Os elétrons só oferecem perigo à saúde se a pessoa ingerir esse material, que é o que aconteceu em Goiânia. Algumas pessoas ingeriram um pouco do Césio. Já os raios gamas, a pessoa basta ficar perto que ela já vai ter problema. A quantidade de radiação emitida por essas fontes é muito grande e o nível de energia dessa radiação gama é muito grande. O fato é que deram falta do material radioativo no dia 19 de junho. Até agora, a dúvida continua sendo a mesma. Quem roubou sabia o que estava roubando? Eu não sei você, mas eu considero essa uma pergunta muito relevante, uma vez que o material roubado é radioativo. Que boa intenção alguém pode ter roubando? Difícil. Que boa intenção alguém pode ter roubando material radioativo? Complicado. A cidade argentina de Rosário, a 300 quilômetros de Buenos Aires, é o berço de 2 mitos: o guerrilheiro Che Guevara e o jogador Lionel Messi. Agora, a terceira maior cidade do país voltou a atrair a atenção da imprensa internacional. E como é que Rosário, na Argentina, normalmente chama a atenção da imprensa internacional? Nos últimos anos tem sido pela violência urbana. No começo de 2024, uma série de tiroteios paralisou os sistemas de educação e de transporte. É uma cidade que está aterrorizando, a cidade está aterrorizada pelo crime organizado, principalmente vinculado a facções
vinculadas ao tráfico de drogas. É uma cidade em que tem acontecido muitos episódios de violência, principalmente na última semana. A gente viu 2 assassinatos de taxistas, o assassinato de um motorista de ônibus, o assassinato de um frentista e, assim, todos esses assassinatos a sangue frio, com disparos diretamente, aparentes execuções sem intenção de roubo, não é que foram latrocínios, é realmente aterrorizando a população. E, de fato, a ministra da Segurança do Javier Milei, a Patrícia Burrich, já informou que as Forças Armadas vão atuar nas ruas de Rosário e está pedindo que todos os crimes cometidos nas ruas sejam tratados como atos de terrorismo. De fato, o governo fez o que tinha prometido, embora até hoje ainda exista um debate sobre os resultados que eles conseguiram lá. O governo argentino vai enviar forças federais para combater o tráfico de drogas na cidade de Rosário. O gabinete do presidente Javier Milei informou que vários órgãos, como a Polícia Federal, a Prefeitura Naval, a Polícia de Segurança Aeroportuária e o Serviço Penitenciário, vão auxiliar a polícia da província de Santa Fé, a pedido do governador Maximiliano Pularo. O anúncio ocorre após uma série de atos de violência na terceira maior cidade da Argentina, com 1.300.000 habitantes e que apresenta o maior índice de homicídios do país. Rosário tem uma taxa de 22 homicídios para cada 100.000 habitantes. É umas 5 vezes pior e maior que a média da Argentina, que fica na casa dos 4 para 100.000. As menções ao nome dessa cidade estão no centro da chamada buquelização da segurança pública argentina. E por buquelização, entenda a retórica e as políticas públicas baseadas no modelo de Bukele em El Salvador. Aquele que suspendeu garantias constitucionais, prendeu quase 80.000 pessoas, às vezes sem mandado, sem acusação, sem formalidade nenhuma. O presidente Nayib Bukele adotou uma política linha dura contra a criminalidade e ela parece estar funcionando. Tanto que, apesar de o país estar há mais de 2 anos sob um regime de exceção, Bukele é hoje um dos líderes mais populares do mundo, com 88% de aprovação. Mas essa paz tem um preço. Hoje, El Salvador tem proporcionalmente a maior população carcerária do mundo. E de cada 3 pessoas que foram presas desde 2022, uma é inocente. A crise na segurança pública de Rosário é usada como argumento para quem defende coisa parecida com isso na Argentina. E também é usada para validar a adesão da Argentina ao Escudo das Américas, uma iniciativa que basicamente aumenta a presença militar dos Estados Unidos na América Latina com a justificativa de combater justamente o narcotráfico. Só que agora submetido a um rebranding e chamado de narcoterrorismo, que é muito mais assustador. Então Rosário já tinha lá os seus problemas e foi de lá que desapareceu a cápsula de césio. O que é uma pena, porque Rosário é um ótimo lugar para começar a conhecer a Argentina. Não é só a cidade do Messi, é um lugar bonito pra caramba, comida boa, cultura elegante, exuberante, e que eu não hesitaria em recomendar para brasileiro nenhum. Pode conhecer Rosário. Ah, e os homicídios. Você é brasileiro. Por aqui, a média é de 20 homicídios para cada 100.000 habitantes. Lá é 22, é só um pouquinho a mais. Você está preparado para sobreviver, vai tirar de letra. A não ser, Deus me livre, que essa cidade aí se torne radioativa com essa história da cápsula, né? Se bem que a essas alturas, essa cápsula já poderia estar em qualquer outro lugar, né? Enfim, um parêntese para outras boas dicas de viagem. Esse é o Rick Steves, no auge dele nos anos 90. Esse cara foi tudo aquilo que todo blogueirinho de viagem quer ser, só que muito antes da internet e muito antes do conceito de blogueirinho. O negócio dele era ensinar as pessoas a viajar barato. Escreveu dezenas de livros, deu cursos ensinando a viajar fácil, sem perrengue e com pouco dinheiro. E a lição na qual ele mais insistiu durante a vida foi: quem viaja mais leve, viaja mais longe. Ele nunca voltou atrás nessa recomendação. Mesmo hoje, muito mais velho, ele se orgulha de conseguir passar meses fora de casa
com uma mochilinha mais a bagagem de mão. E o segredo para isso está em priorizar a versatilidade das peças de roupa que ele leva na bagagem. A ideia é levar menos roupas que ele possa usar mais vezes e em mais ocasiões. As peças da Insider se encaixam muito bem nessa filosofia. Tecnologia anti-odor significa que você pode usar mais vezes sem precisar passar. E, aliás, passar essas roupas é igualmente dispensável. Sai da mala prontinha para o uso, independentemente do caos da sua mala. Se você está precisando de roupa para montar a sua mala, dá uma olhadinha no site da Insider. Dizem que viajar é bom, né? Porque embora a experiência da viagem termine, a viagem gera memórias que ficam para a vida toda, lições que você guarda. Eu sei, é um tremendo clichê, só que é verdadeiro, né? E essas memórias, essas lições que ficam para a vida toda, podem começar na hora de montar a bagagem. Primeiro você aprende a viajar leve, aí você percebe que toda essa nossa existência aqui é uma viagem breve, por sinal. Aí quando você vai ver, você já desenvolveu toda uma nova filosofia de vida, muito mais prazerosa, muito mais plena, só a partir de um lookinho e uma mala. Tudo isso começa lá no site da Insider, que está com descontos muito bons. Leva o meu cupom Álvaro Borba e esses descontos serão turbinados. Não vou ser muito específico. Testa o cupom no site porque você vai ter uma boa surpresa. Uma cápsula radioativa some de uma cidade marcada por disputas do crime organizado e por tensões geopolíticas. Parece esquisito, interessante, mas antes de formular hipóteses ou teorias conspiratórias, sei lá, só saiba que esse tipo de coisa acontece. Tem material radioativo perdido, extraviado, esquecido o tempo todo. Na verdade, quando você começa a acompanhar o noticiário sobre esse tipo de coisa, você se dá conta de que a humanidade tem muito mais sorte que juízo. Um tempo atrás, sumiu uma outra cápsula radioativa na Austrália, era de uma mineradora. Aí o país inteiro se assustou, fizeram buscas enormes, conspiração para todo lado, né? Terrorista, alienígena, reptiliano, canguru. E no fim da história não era nada disso. Foi só algum mestre da logística lá, algum pazuelo australiano que deixou a cápsula cair do caminhão. Aí a cápsula radioativa ficou na beira da estrada até que alguém encontrasse, né? Mas só depois de uma busca intensa, gigantesca, de fazer inveja ao nosso Betinho do Pico Paraná. Então acabou tudo bem no final aí nessa história da Austrália. Mas tem uma diferença com o caso da Argentina. No antecedente australiano tinha mobilização, atenção, tempo de mídia. Realmente as buscas aconteceram por todo esse trajeto e era extremamente difícil conseguir localizar esse material, mas finalmente, final feliz por ali. E na Argentina, apesar da gravidade do alerta, o caso é tratado assim com a discrição das notas oficiais. Os meios de comunicação não deram os nomes das 4 pessoas que tiveram acesso a esse material e também não exibiram imagens das câmeras de segurança. Não tem. Porque el sector en el que está esto, que además cada vez que se utiliza tiene que quedar en un registro, en general tienen acceso 4 personas nada más, que son las que de manera constante pueden utilizar este elemento. El resto de los médicos, los que no tienen nada que ver con la medicina nuclear, que no tienen nada que ver con, por ejemplo, la aplicación de rayos gamma, no tienen ni siquiera que pasar cerca de este lugar. Ya tienen los nombres de esas 4 personas, su declaración por supuesto es muy importante para incorporar en el expediente, pero además quieren saber cómo fueron los movimientos de estas 4 personas y cotejarlos con las cámaras de seguridad, porque, insisto, la alerta que se da habla de sustracción. Sustracción es que alguien lo tomó y se lo llevó de manera indebida. ¿Quién lo hizo y con qué motivo? Es la gran pregunta que se hacen todos y que hasta aquí nadie se pudo responder. Aí dijiste, Martín, ¿con qué motivo? Como se percebe, apesar do alerta inicial, a Argentina até que tem sido discreta. O que é curioso, né? Já que o presidente do país é esse cara aqui. Ponto final em mais um textão e quero usar o espaço das considerações finais para apresentar para vocês essa pessoa aqui que eu acabei de conhecer ou de saber que existe, o Ezequiel Acunha,
23 anos, sem formação universitária concluída. Não se formou, mas se revelou um militante digital muito valioso para o presidente Javier Milei, e por isso hoje o nosso jovem Ezequiel, nosso não, né, deles, eu mesmo tenho outros problemas, né? Ele foi designado subgerente de responsabilidade social da estatal nucleoelétrica da Argentina. Como subgerente de responsabilidade social de uma estatal nucleoelétrica, eu não sei como ele pode ajudar, mas tudo bem, porque eu acho que ele também não sabe. E de nervoso, não quero regravar que tá tarde já. Tudo dito, bora ouvir, é o PS. Sério. A notícia é essa, olha, o material radioativo foi desviado, né? E a partir disso não tem essa... da forma que eles fazem, quase uma casualidade. Não foi. Claro que não foi. Então, agora, quem desviou esse material e a finalidade que alguma tem? Preocupante, porque eu não consigo acreditar que tenha sido uma situação aleatória ou um roubo por desconhecimento. Eu não vejo assim. Até porque o nível de segurança e a quantidade de pessoas que manuseiam o material é muito pequeno, né? Isso não cheira nada bem, isso não é por acaso, isso não é um mero desaparecimento, um mero furto. Quem roubou sabe muito bem o que está fazendo. Ou quem mandou dizer que foi roubado sabe muito bem o que está fazendo também. 1 grama desse negócio vai ficar ali para sempre, vai sempre se perpetuar, vai passar pela água, vai espalhar, vai dar muita merda. Não pode, cara. Isso é muito complicado. Se a pessoa souber o que de fato ela pegou, é até difícil imaginar como vai ser pra gente descobrir o que aconteceu. Agora, se a pessoa não faz ideia do que ela pegou, o tempo vai mostrar em pouco tempo. E provavelmente é aí que finalmente essa história da Argentina e do Brasil vão ter efeitos e comparações ainda mais inevitáveis. Na minha opinião, tem sim muito a ver com a questão política. Eu não acredito em enganos numa situação como essas, uma vez que nós estamos num momento de tensão política muito sério. Eu não sei se eu tenho mais medo de quem sabia o que era ou de quem não sabia o que era, porque quem não sabe o que é pode descartar de qualquer jeito, e esse pode ser o problema pior. No fim de março foi descoberto o roubo de várias cepas de vírus do laboratório da Unicamp. O laboratório tem nível 3 de biossegurança, o mais alto de todos. O furto desse tipo de material biológico é igualmente problemático para a saúde pública, e eu tenho certeza que a Unicamp vai ter grandes problemas com a Anvisa por causa dessa falha de segurança. Teve uma argentina e um amigo norte-americano e subtraiu várias amostras biológicas. Até hoje, não se falou mais nisso, nunca mais. Ficou por isso mesmo, não se falou nunca mais nisso, não se falou, sumiu o caso, desapareceu. Então não se sabe, assim, em quantas ficou, né? Aparentemente ficou assim, do jeito que foi. Até porque tá óbvio, né? Houve toda uma operação, ou seja, houve a infiltração, a CIA sempre agiu assim. Tu fala pra caralho, mano. Muito obrigado por ficar comigo até o final, o finalzinho e o finalzinho, aqueles últimos segundos reservados para mendicância digital. Inscreva-se, deixe um comentário, sininho, não sei o que lá, hypar, pix, tudo isso. Eu sei, é chato, é por isso que eu deixo pro final, né? Um beijo e como sempre, valeu!